Senhor presidente, senhores vereadores, presente, cumprimentado o presidente do partido Kiko. Júnior, obrigada por servir na parte de primeiro lugar das mulheres. E gostaria que os companheiros aqui presentes fosse assim, né, em todos os momentos, com todas as mulheres. Não é o que a gente vê por aí, né, quando alguns são. Então, todo mundo olhando para mim aqui, ó, quando alguns esquecem que a mulher é um ser humano e trata como fosse um objeto. Então é muito bom frisar isso aí sempre, viu, Júnior? Porque as pessoas vão aprendendo e reaprendendo a trabalhar com o ser humano mulher. Bem, eu ouvi aqui atentamente as colocações que eu tenho marido. Eu estou preocupada, meu gente, porque iniciou-se as aulas sem resolver a situação de módulos. Foi isso que aconteceu. Esses dias uma ADI ficou até 8 horas da noite sozinha, aliás, fez 8 horas sozinha numa sala, tinha 24 alunos. Tem criança para trocar, tem criança para ir ao banheiro, para limpar, porque tem que limpar a criança. E enquanto ela ia fazer o atendimento para as crianças no banheiro, sanitário, ficava a turminha, 20 e poucas crianças. Eu, sinceramente, não consigo competir quando as crianças são interativas. Eu consigo ficar com 2 crianças, numa idade de 3, 4 anos, porque é o dia inteiro, não é fácil, você não vai descuidar um minuto. Agora, imagina as ADIs, com toda a responsabilidade, e ter que atender uma sala inteira sozinha. Então, é complicado. Então, o que está acontecendo? A Vânia tem que sentar, teria que ter feito isso nas férias. Para começar o ano letivo, já tudo organizado. Não, começaram tudo desorganizado. É por isso que está dando essa complicação aí para acertar os módulos. Contrataram as meninas, as técnicas de nutrição. Ótimo, foi até uma reivindicação da aula para ajudar a organização da alimento escolar. Bom, tem 5 meninas de 10, né? Tem 5 meninas trabalhando. E tem 42 escolas. Como que você vai pôr essas 5 técnicas para atender as escolas? Olha toda a confusão. Aí, não organizaram isso nas férias. Agora, no começo do ano letivo, que estão acertando a casa. Imagine que as técnicas não têm a sua escola sediada, então elas vão fazer o juízo. E quando ela pegar uma escola aqui, elas moram aqui. Aí elas vão ter que ficar 4 horas lá no bairro da Caputera. E mais 4 horas aqui no Jardim da Ingá. Como vai ser o transporte dessas funcionárias? Como? O passe livre que nós temos ali para os funcionários é ida e volta. Só que as técnicas vão fazer 4 idas, né? Porque elas vão e voltam. E não é uma escola só, num dia só. Então, são coisas corriqueiras que tem que sentar e resolver. Deveriam ter feito isso nas férias. Ao invés de mudar a secretaria daquele espaço da rua Lucas e Camargo e levar a secretaria lá na frente do Pinheirinho, aonde não tinha instalação adequada para a computação, né? Não tinha instalação adequada para a computação, muito menos para telefone, tem um buraco lá, que diz que é um buraco para pôr ali no elevador para subir. E na entrada lá do lugar, cadeirante tem que passar. Porque tem um negócio no topograma. Então, aí fica as reclamações para que as pessoas vão se acertando, resolvendo as questões pequenas. O Dr. Pedro falou aqui sobre área de lazer. A área de lazer também é campeã. Vamos pegar aqui, subindo aqui onde eu moro. Jardim Nova Itapé, uma beija-flor. Ali tem uma área de preservação ambiental. Braquiárias, isso na época que eu era criança. Braquiárias formou, está virando um vassourão. Está virando uma capoeira de braquiária. Barba de bode, quem mora em sítio, o pessoal que está ligado na área sabe. Barba de bode
tem um matagal que uma criança foi picada por uma cobra. Então, nós temos essa área também de visitação, que é de cobra, de lagartixa, barata, rato e outros animais peçonhentos, por exemplo, escorpiões. Com esse calor, penso que esse fogo não sei o quê. Sem falar do pernilongo, que já está indo de quilo, está voando de quilo. Então, o que está acontecendo com a nossa cidade? Eu adoro a cidade, eu gosto de Itapeva, mas eu não tenho realmente área de lazer. As que tem estão totalmente abandonadas. Abandono total. Lixo da rua é o que mais tem. Lixo de tudo quanto é tipo. Sofá velho, cama velha, pedaço de televisão, tudo quanto é coisa assim. 2 lixeiras de Itapeva, com 80 mil habitantes. Tem 2 coletores. O coletor está aí, sabe o que eu estou falando, verdade, meu irmão? É só sair um pouquinho ali e a gente leva um susto. Fui eu esses dias lá no Pobaile, lá na Vila Bom Jesus. Olha, eu fiquei indignado, viu? O abandono daquele local. A quantidade de lixo dá para encher caminhões de lixo espalhados pela rua. Não é um lixinho, não, é caminhões. Pode dar, ver. Vilma, eu nunca vi um negócio desse jeito. E eu converso com muita gente. E as reclamações, Júlia, são essas. E as reclamações, e as nossas propostas que não são ouvidas. No começo do governo, eu falei com o Roberto, contrate as MEIs para atender as praças. Gente, praça não é só podar, só cortar grama. Praça aqui, ó, avenida. A nossa avenida. Só olhar os bancos da avenida não é então. É perigoso a gente sentar lá, não sair e quebrar, porque a gente possui para cair em cima da gente. Então tem que verificar isso aí. Eu nem vou falar, Sérgio, lá no nosso bairro, né? O Sérgio é meu vizinho. De vez em quando a gente se olha, porque não dá nem para enxergar mais o apartamento. O mato toma conta. A cada 2, 3 meses aparece uma pessoa lá e faz uma capinagem, lá e larga lá, uma semana o lixo lá no quarto. Então, é complicadíssimo você viver numa cidade que pode ser próspera, numa cidade onde o governo veio aqui e falou da 16ª região. Da 16ª. Espero que o governador realmente instale a 16ª e nós sejamos mais próximos ao governo. Porque vim aqui falar da 16ª no papel, o que vai mudar a vida de vocês com a 16ª? Se alguém pudesse falar comigo, é status, o que é que vai mudar a nossa vida no cotidiano? Nós vamos ficar mais perto do governo, nós vamos pegar o trânsito para São Paulo, mais despachar com as secretarias. O que vai acontecer com a 16ª? O que ninguém explica? Ninguém explica. Cadeia pública da Itapeva vai tirar uma luta muito grande para desativar. Mas, ao mesmo tempo, seu filho, foi desativada onde eu pensei que seria construído o CDP. Paz nos senhores, que está uma superlotação lá para Capão Bonito. Ah, mas Capão Bonito não é Itapeva, vereadora. Mas só que os meus eleitores, os meus conterrâneos aqui, estão sendo transferidos para lá. Os nossos funcionários que estavam aqui estão prestando serviço lá. Quer dizer, faz de conta que resolve e não resolve. Nós só estamos empurrando o caso mais para frente. Cadê o nosso CDP? Ou nós vamos falar que nós temos que conviver com pessoas que infringem a lei. Bom seria se nós vivêssemos no chão, onde não tivesse problemas. Aí também não teríamos advogados, nem juízes, nem fome, nem promotores, nem nada. Todo mundo santo. Mas nós temos que encarar a realidade. E quando uma pessoa vai presa, ela fica aqui um pouco na delegacia e vai lá para Capão Bonito para achar
caso de Itapeva? Negativo. Eu não estou empurrando para a gente. Ah, mas o problema de preso. Eu não estou questionando o que o preso fez. Estou questionando que cidadania também é isso. Então, fique aqui para a reflexão que nós temos um árduo trabalho para ser feito em Itapeva. Porque as coisas vêm assim na época da eleição, com muito foguete, com muita festa, e de repente, Marcos, não é nada disso. No dia a dia você vai vendo, puxa, o que mudou a minha vida? Aconteceu isso, nada. Aconteceu isso, nada. A vida das pessoas no dia a dia é saúde, é emprego, é condições de moradia, condições de caminhar. Como? Entendi quem falou. Bem laçado no pano aqui mais. Não pode mais nada. Então daqui a pouco nós vamos ficar laçados aqui, pega, amarrado, teado, com um negócio, e nós não saímos do lugar. Eu quero uma cidade próspera, que cresça, que se desenvolva. Não fique só no disque, não fique no nhe, no blá blá blá, viu, gente? Nós não aguenta mais isso. Tivemos um grande problema aqui com a educação. Então é para dar uma renovação. O povo votou no Roberto Comelão para isso. Se não fosse para a mudança, tinha ficado com o prefeito Luiz Sabano, com o candidato que era o nosso candidato. O povo falou, não quero vocês. Nem você, viu? Você estava junto comigo. Não quiseram daquele mais. Então agora a Comelão tem que dar uma resposta compacta para essa população. E o PV são 3 vereadores, daqui para frente vou bater pesado. O PT vai ter que ser o PV vai ter que ser, perdão, o PV vai ter que ser ouvido, ou o PV vai ser peixe ou vai ser carne. Não vai ficar nesse negócio mais. Nós vamos tomar atitude aqui. Ou nós vamos ser oposição, ou nós vamos ser situação. Aí o PV vai ter que decidir. Nós não podemos ficar nesse não. Eu quero tomar meu rumo. Porque eu estou tendo muita pressão no escritório, viu, Guilherme? Você sabe no escritório também, parabéns, sabe as reclamações. Quem tem escritório no centro sabe o que eu estou falando. É muita gente reclamando. Então, toma atitude. Saia da porta. Roberto Comelão, use isso daqui, ó. Essa canetinha de o poder da caneta está nas mãos